Amados irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar hoje nossa 8ª lição da nossa revista Conectar Mais Jovem. Estamos estudando algumas parábolas de Jesus, a importância desse método pedagógico de ensino do Mestre. E Jesus usava as parábolas pegando contextos da realidade do povo, de uma forma, pegando histórias, de uma forma que aquela população, os seus ouvintes, compreendessem a mensagem que ele queria passar. Hoje vamos falar sobre a parábola do amigo importuno, registrada apenas no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 11, onde Jesus vai nos trazer ensinamentos a respeito da oração, também da oração, da perseverança, da persistência, ou seja, a nunca desistir diante das circunstâncias. O título da nossa 8ª lição: Perseverantes na oração. Nosso versículo do dia, nosso texto áureo, está aqui no capítulo 11, versículo 9 do Evangelho escrito por Lucas. E eu vos digo a vós, pede e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Verdade aplicada, que cheguemos com confiança, perseverança e humildade ao trono de Deus em oração. A oração é através da oração que nós conversamos com o nosso Deus. O método principal de Deus falar com o seu povo, com a sua igreja, é através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Obviamente que Deus fala de outras maneiras, mas o principal canal meio é através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Então, o objetivo da nossa lição é explicar a cultura da hospitalidade nos tempos do Senhor Jesus Cristo, apresentar a importância da oração e nos exortar, nos incentivar a perseverar e confiança na oração. Esta parábola do amigo importuno é registrado apenas aqui no Evangelho escrito por Lucas. É a parábola do amigo importuno, também conhecido como a parábola do amigo que incomoda à meia-noite, e nos ensina a respeito da oração, da perseverança e a confiança irrestrita na oração do crente quando apresenta suas demandas ao seu Senhor. Jesus nos dá aqui valiosa lição a respeito de não desistir, mesmo diante de uma situação que aparentemente apresente insolucionáveis, ou insolucionável, mas através da persistência, da perseverança, da confiança, a resposta vem. Obviamente, quando nós estamos falando de oração, Deus responde aquela oração que esteja de acordo com a sua vontade. Tiago vai nos ensinar na sua epístola que às vezes pedimos e não recebemos porque pedimos com motivações equivocadas, Se não estiver de acordo com aquilo que Deus quer para nós, Deus conhece-nos completamente. Se não estiver de acordo, porque Deus conhece tudo sobre nós, não vamos receber. Então é preciso que esta oração esteja em concordância com aquilo que Deus tem para nós, Nosso texto bíblico de referência está aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, lembrando sempre
Lucas é o único autor não judeu a escrever livro na Bíblia. Lucas escreveu este evangelho que leva seu nome e também Atos dos Apóstolos. Lucas, ele era um gentil, ele era médico, grande companheiro do apóstolo Paulo durante as viagens missionárias, e ele era da Antioquia da Síria. Então, o nosso texto bíblico está no capítulo 11 do evangelho escrito por Lucas, versículos do 5º ao 8º. Vamos ler, está dizendo assim: Disse-lhe também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta a mim 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para os dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dá-los, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver necessário, que for necessário. Então, o amigo bate à porta do seu colega em uma hora inadequada, e Jesus vai nos falar que, mesmo que ele não quisesse levantar para não acordar seus filhos, sua família, ele iria mesmo assim por causa da insistência, da perseverança do amigo que está precisando de ajuda. Primeiro tópico da nossa lição, falando sobre a hospitalidade nos tempos de Jesus, o amigo que vem à noite, a dificuldade em atender o pedido do amigo. Então, Jesus nos conta essa história, que era muito costumeira em Israel, né? No meio da madrugada, um amigo, alguém chega na casa de uma pessoa, num horário muito inconveniente, chegar na casa de alguém à meia-noite, e esta pessoa recebe este visitante, este conhecido, em um horário muito inadequado. Mas por que meia-noite? Porque era cultura daquela época que as pessoas viajassem a partir do final da tarde, né, onde vinha a brisa ali do entardecer, do anoitecer, para evitar o calor escaldante do meio-dia, durante o dia, que era uma região muito quente. Então as pessoas geralmente decidiam viajar no final da tarde, e início da noite ali, por causa da alta temperatura durante o dia. Então, não receber um amigo, mesmo num horário tão inadequado, e não ter o que lhes dá, né, comida, seria uma grande desonra para o morador da casa que está recebendo o seu visitante, tá? Daí Jesus vem retratar esse contexto. Era de costume ali do Oriente que o anfitrião, né, o hóspede, ao cuidar do hóspede, que ele lhe desse de comer. Vai chegar um visitante na sua casa, você, mesmo num horário inadequado, você não vai deixar a pessoa com fome, haja vista que ele estava vindo de viagem, né? Então, ao acolher e dar de comer ao peregrino, era uma questão de honra. Então, geralmente, naquela época, naquela cultura, se assava os pães para aquele dia específico. No outro dia, se assava para o dia específico, para aquele dia. Então, não tinha o costume de guardar, de acumular, assar os pães de uma vez para a semana toda, porque estragava. Como este morador foi pego de surpresa à meia-noite, já estava todos dormindo, não tinha o pão para atender
para matar a fome do seu hóspede. Então, o que é que ele faz? Ele vai até a casa deste amigo. Possivelmente, como as pessoas moravam muito próximas, era uma comunidade rural, né, basicamente rural, né? Então, o que um fazia durante o dia, provavelmente o outro iria saber. Jesus não traz esse contexto da casa deste amigo ter pães, que ele pede 3 pães, né? Um para ele, outro para o visitante e um outro para uma casa de necessidade. Então, o que a parábola nos ensina é que o amigo vai até a casa do seu amigo e lá pede 3 pães, tá? Os pães eram porção diária para uma pessoa, então o anfitrião deveria dar pão fresco. O pão teria que ser do dia, né? Nos ensina, nos traz uma reflexão a respeito também de nós como discípulos de Jesus, né? A igreja é aquela que alimenta o mundo com a palavra de Deus, o pão da vida é Jesus Cristo. Então essa parábola nos ensina também isto a respeito da comunhão, a respeito da perseverança, a respeito de Cristo, o pão da vida, tá? Só que neste contexto aqui, desta parábola, vai nos apresentar outro problema. Então, atender alguém ou a um pedido de um amigo de madrugada, nos tempos antigos, era muito incômodo. Se hoje já é incômodo, imagina naquela época, onde todos já se encontravam dormindo, e naquela época, a depender da condição financeira daquela família, se dormia todos no mesmo cômodo, em esteiras, enfim, todos ali no mesmo, próximo do outro. Então, levantar à meia-noite seria o mesmo que acordar todo mundo, ainda mais para ir, talvez, assar o pão, ou uma coisa assim nesse sentido, né? Então é isso que acontece, em um ambiente todo escuro, quer dizer que a lamparina já estava apagada, todos estavam dormindo, foi um verdadeiro incômodo, acordaria todo mundo. É isso que Jesus vem falar aqui, ó, no versículo 7. Se ele respondendo de dentro disser, não me importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para e aí te atender. Digo-vos que ainda que não se levante a dar por seu amigo, né, ele se levantaria todavia por causa da importunação, da insistência, da necessidade que esse amigo está precisando, e ele não vai desistir, ele vai perseverar, ele vai insistir até que seja atendido, até porque era uma causa de extrema necessidade. O visitante, o hóspede, estava com fome, tinha chegado de viagem, ele não tinha nada em casa, então ele vai pedir um socorro na casa do vizinho próximo, tá? E o vizinho próximo, por causa da insistência, ele vai e atende o seu amigo. Então, o que é que Jesus quer nos ensinar sobre isso, né? Lições valiosas a respeito da perseverança da oração. Segundo tópico da nossa lição, o ensino sobre a oração. Jesus e a prática da oração, aprendendo sobre a oração. Então, Jesus começa esse capítulo 11 aqui de Lucas, falando, Lucas começa a registrar que Jesus está orando, né? Jesus está orando e os discípulos, um discípulo chega para Jesus e pede que Jesus ensine a orar, assim como João Batista ensinava seus discípulos a orar. Essa passagem também está lá em Mateus, no Sermão da Montanha, né? Mateus capítulo 6, quando os discípulos pedem a Jesus que o ensine a orar. Aí Jesus
ensina, vai mostrando a forma como eles deveriam se dirigir a Deus, né, em oração. Então, Jesus pronuncia a parábola do amigo importuno para esclarecer o ensino sobre a oração. Aqui no capítulo 11 de Lucas, Jesus ensina também sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus também, capítulo 6. Tá? Então, mesmo sendo, Jesus nos traz esse exemplo, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo Deus, né, Jesus estava sempre em oração. Jesus vivia uma vida de oração. Além de orar, ele também incentivava que seus discípulos tivessem uma vida diária de oração. A gente vai ver em todos os evangelhos, volta e meia, Jesus se retirava para orar, para fortalecer. Lembrando que Jesus, apesar de ser Deus, Jesus estava como humano também, né? Jesus sentia todas as dores que nós sentimos. Jesus estava como humano também. Então era necessário fortalecer, né, se espiritualmente. E é isso que Jesus vem nos ensinar. Diante de tantas situações, tantas adversidades, tantos problemas, tantas distrações que tentam tirar o foco do cristão, do reino, a gente precisa perseverar para não deixar que a frieza tome conta do nosso coração. Então a oração deve ser para o crente uma prática diária e incessante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, Paulo diz: orai sem cessar. Ou seja, manter uma vida diária, uma prática, né? Tem que ser uma prática na nossa vida, tá? Então, ela deve ser direcionada à oração, modelo como Jesus ensinou. A oração ela deve ser direcionada a Deus, nosso Pai, em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É importante também pontuar que Jesus não nos ensinou o Pai Nosso como se fosse uma reza, né? Como um modelo, mas como um modelo que apresenta, né? Nos direciona a Deus. Nós vamos a Deus em nome do seu Filho, Jesus Cristo, né? Sua intenção é ensinar acerca da relevância da oração em oculto, da prioridade em ter nosso relacionamento com Deus estreitos, né? No relacionamento, nas nossas súplicas, de uma forma que Deus seja prioridade nas nossas vidas. Então Jesus diz: Pai nosso que estás no céu. Então nós vamos em nome do Filho ao Pai, né? E se tiver de acordo com a vontade de Deus, né, nossas orações serão respondidas, tá? Outro elemento importante da oração é a perseverança. É isso que essa parábola nos ensina. Deus sabe tudo aquilo que precisamos, até mesmo antes de pedirmos. No Salmo 139, Davi, o salmista, vai dizer, né? Deus nos conhece por completo. Deus sonda o nosso coração, não tem como se esconder de Deus. Então, antes que nossos pensamentos sejam formados, Deus já sabe o que vamos pensar. Entende? Então, Deus nos conhece, mas nós precisamos nos dirigir a Ele com humildade, com súplica, com perseverança. Então, Deus está disposto a ouvir e responder às nossas orações. Não todas, né? Não é qualquer oração que Deus responde. Deus escuta, mas Deus não responde. É o que Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 4, versículo 3. Oram, pede e não recebe. Por quê? Porque pedes maus. Pede para nossos próprios deleites, para nossos próprios desejos, né? Para aquilo que não vai edificar, não vai glorificar a Deus, para satisfazer apenas nossas concupiscências. Deus não vai atender uma coisa dessa. Então a gente precisa orar com sabedoria, direcionando a Deus que seja feita a sua vontade, né? Assim como Jesus nos ensina a orar. Então a oração é uma ferramenta poderosa na mão do crente.
A gente precisa aprender a usar da forma, né, correta. E finalizando, o terceiro tópico, Deus responde às orações, o amigo importuno e a oração respondida. Então, esta parábola em destaque tem como foco não somente aquele que pede, mas também o que concede o pedido. O personagem central não é o amigo pedinte, mas o amigo importunado em seu sono. Então, são três personagens aqui. O ajudante, né? O hóspede, chega num horário inconveniente. O dono da casa, né, que vai pedir ao amigo socorro, e o amigo que é importunado à meia-noite, né? Ele está dormindo ali com a sua família e vê alguém batendo na sua porta pedindo socorro, pedindo pão, porque precisa associar, cuidar de um visitante, de um hóspede que chega em uma hora nada comum. Tá? Então, o amigo perturbado em seu sono, em hipótese alguma, deixaria de atender a seu amigo que estava em dificuldade, apesar de, a princípio, ele relutar, né? Mesmo para que isso ele acordasse seus filhos, né? Sua família, porque ele, como dormiam todos próximos ali, qualquer barulho, qualquer situação, acordava todo mundo. Então, a conclusão desta parábola, né? Mesmo que ele não se levantasse por causa do amigo, é isso que Jesus vai falar, ele faria por causa da insistência, da importunação em bater na porta. Me ajuda, eu preciso de ajuda. Me atende, me socorre, me dá uma mão. Então, por causa da insistência, da importunação, esse seu pedido seria atendido. E não atender um pedido de socorro a um amigo, numa situação dessa, seria uma verdadeira desonra, né? Seria uma desonra, uma falta de educação sem precedentes, um oriental deixar um amigo e seu hóspede sem pão, né? Como é o caso aqui, esse contexto desta parábola. Então, a parábola nos incita a perseverar na oração, crendo que Deus, por causa da sua honra, nos atenderá. Então, Jesus nos exorta, nos encoraja, tanto a levar a oração a sério, quanto a acreditar que Deus irá intervir na situação, né? Então, mesmo diante de tal afirmação de Jesus sobre a oração, infelizmente, muitos hoje têm negligenciado essa prática, têm deixado de lado a prática da oração. E a gente sabe que o cristão ele não permanece de pé se ele não orar. O mundo tem tantas coisas para distrair a mente da pessoa. Se não tiver foco, se não perseverar, vai sendo levado como os outros. Então, Jesus vai nos ensinar isso, né? Que quando apresentamos ao Senhor autênticas petições, Deus ouve e atende às nossas orações. Amém? Deus abençoe.